O tema é se a CCB aceita ou não. Você vai defender que sim ou que não? Sim, eu vou defender que ela não é uma seita. Não é uma seita. Isso. Você congrega lá, né? Congrega. Então, vamos lá. Felipe, você vai defender que a CCB é uma seita. Sim, não de forma pejorativa, né? O conceito de seita não de forma pejorativa e ofensiva, mas sim o conceito de seita de ser uma igreja que hoje, infelizmente, ainda está à margem do núcleo e da ortodoxia cristã. A paz de Cristo, amados, você está no canal Motivando com Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Hoje um debate polêmico e tenso a respeito da CCB, Comunidade Cristã do Brasil. Um pastor diz que ela é uma seita, o outro diz que não. E você? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários o que você acha da CCB. Se é uma seita ou não. Um forte abraço e vamos lá para esse corte. Existe na denominações lacunas a ser preenchidas. Problemas que nós temos. E aí, no decorrer do debate, vamos falar sobre essas lacunas. E reconhecer que realmente, ao longo da história, a denominação realmente ela machucou almas. Teve pessoas que foram machucadas, tem pessoas que foram prejudicadas espiritualmente. Isso não pode ser negado, isso não pode tampar os olhos com a peneira. Então não dá. E no final do debate eu vou trabalhar uma questão de um exercício hipotético. E aí eu vou dar uma proposta, mas aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ok, vamos lá. Felipe, quando alguém chega em você e fala assim, pô, estou conhecendo Jesus agora, lá no seu trabalho, coisa parecida, você indica que essa pessoa vá para a congregação? De maneira nenhuma. Existem algumas lacunas hoje na congregação que são fundamentais para a fé cristã. Então, uma pessoa que está em processo de conhecimento sobre o Evangelho, ela requer, por exemplo, um processo de arrependimento dos seus pecados, reconhecimento desses pecados e entendimento de que isso faz parte tanto do processo de conversão quanto do processo de santificação. Uhum. E isso é inexistente dentro da congregação. Então, seria extremamente prejudicial para uma pessoa estar hoje dentro da congregação. Que lá não se fala sobre arrependimento de pecado, é isso? Não, em nenhum momento é apresentado o conceito correto de arrependimento de pecados. Nem no momento do seu batismo, não há nenhum tipo de turma de novos membros onde é apresentado o conhecimento do que é o arrependimento de pecados, e nem durante a sua vida cristã dentro da congregação. Você jamais vai entrar num culto da congregação e ouvir: se arrependa dos seus pecados. Porque o conceito de pecado dentro da congregação é equivocado. Então, uma pessoa que entra dentro da congregação... Qual que é o conceito lá, você fala? O conceito de pecados é que você entra nas águas do batismo. Então, até os 12 anos, você pode pecar à vontade, que você não é condenado por isso. Depois dos 12 anos, então, você tem que se batizar tanto para retirar o seu pecado original como para todos os outros pecados que estão em você, se você tiver cometido algum, porque eles entendem que o pecado é o adultério, é só questões relacionadas... Morais, assim, imoralidade sexual, imoralidade por exemplo. sexual e etc. Se você cometeu algum desses pecados, também fica nas águas do batismo. O pecado fica na água. Fica na água. E quando você sai da água, você então é uma nova criatura, e daí em diante você não pode mais pecar. O que é o pecado? É imoralidade sexual. Basicamente, está centrado nisso. Transar fora do casamento, não sei o que lá, você sempre está salvo. Então, você é normal. Por exemplo, eu mesmo já presenciei pessoas que oraram, Senhor, perdoa os nossos pecados, e a pessoa que estava presidindo o culto falou, não fale isso. Pecado é isso, isso, isso. Nós não temos pecados, nós temos fraquezas, mas não pecados. Bom, isso é uma questão importantíssima. Você concorda que é assim que é visto? Não, realmente existe, por isso que eu falei, existe lacunas, e eu vou citar agora lacunas mais contundentes. Essas questões dentro da denominação são aquilo que nós dividimos, né? Eu vou falar aqui, tem hora que como teólogo, como cientista da religião, tá bom? Uhum. Como cientista da religião, a gente sempre tenta fazer um distanciamento, nós chamamos de epoqué, para olhar o fenômeno religioso em suas várias facetas. Então, para analisar uma religião, a gente analisa a documentação e aí analisa também a crendice popular. Ao longo da história da congregação, ela teve dificuldades, porque ela não adotou o estudo bíblico, ela não adotou um discipulado, ela não adotou uma divulgação teológica, uma IBD. Não um legado teológico, não tem um legado, publicados, não adotou. E aí você fica ao léu. Você não tem qual caminho ser seguido.
E isso sempre abriu. E mesmo assim, você tendo isso, já abre margem para crendice popular. Exemplo, no catolicismo, o que foi definido no Vaticano II, muitas das vezes não é seguido na paróquia da esquina. O povo, por quê? Por causa das crendices populares. Tem muito, vamos supor, na Bahia, sincretismo religioso. Então, assim, não é seguido. Agora, vamos supor uma denominação que passou a vida inteira não divulgando conhecimento teológico. Não tendo acesso à teologia, não tendo acesso e não à incentivando Bíblia. o crente a estudar. Exatamente. E aí começa a crenças... Não incentivando quanto proibindo e perseguindo. Exatamente, né? exatamente. Grupos de estudo. Trouxe até aqui um ensinamento de 1960 e pouquinhos que retrata exatamente uma perseguição. Isso lá em 1960 e pouco, até os dias de hoje acontece uma perseguição a um grupo de estudo em Maringá, que foram ditos como que não tinham nascido da água do Espírito porque estavam estudando a Bíblia. Isso. E aí cresce essas crendices populares. Então tem coisas que você acredita lá na Bíblia que você sabe, ninguém sabe de onde veio. Surgiu e ficou como regra, né? Então esse exemplo do perdão dos pecados que ficou nas águas é uma ruim compreensão do próprio batismo. Agora eu vou apontar, e aí eu tenho que ser claro, que aí eu não falo só como uma questão como membro, eu vou falar aqui como um acadêmico, então eu não posso fugir disso muito. Uma das coisas que eu vejo problema, que precisa ser corrigido urgentemente, se não quiser ter esse termo pejorativo, no sentido pejorativo, você não aceita, um exemplo muito claro é a doutrina da Trindade. Até pouco tempo atrás, no tópico da doutrina da Trindade, eles estavam, em certa medida, é a área que eu mais pesquiso nos meus estudos, é a Trindade. Uhum. Eu digo assim, dava para se aceitar. Não era tão sistemático, não era tão dogmático, mas dava para se aceitar. Hoje eles colocaram a ideia o termo, o verbo estão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nessa unidade que é Deus. Esse verbo estão é perigosíssimo. Horrível. Abre imagem, ou seja, se eles estão lá, o verbo estar, você pode estar e eu ao mesmo tempo não estar. E vale destacar que eu conheço, acredito que o Kleber também conhece, que há anciães unicistas. Então a presença do unicismo dentro da congregação, é claro que isso não vai ser encontrado num documento oficial. Peraí, vocês estão dizendo que existem anciães que não acreditam na Trindade? Sim. Tem pessoas realmente que... E por isso que eu falei, eu não vou em nenhum momento, vou ter uma humildade intelectual, não vou querer, sabe, falar, não existe, e ser vale, hipócrita. Eu vou então ser sincero aqui. Essa mudança que houve no ponto de doutrina, que foi uma deturpação, porque esses pontos de doutrina foram herdados, não foram produzidos dentro da congregação que está no Brasil. Foi produzido por um grupo de igrejas pentecostais ítalo-americanas, né? E essas igrejas se reuniram e fizeram esse compêndio aí de ensinamentos. E então essa adulteração que houve, que foi retirar as três pessoas distintas, quando na verdade não havia nenhum motivo para ter sido feito isso, né? Porque o ponto de doutrina era ortodoxo. Mas qual é a definição de Deus, então, hoje na CCB? Na CCB você tem alguns problemas cristológicos muito sérios, né? Por exemplo, a presença do nestorianismo é algo muito... A gente que está dentro sabe que existe a presença do nestorianismo. Documentação a gente já tem até agora oficialmente, até no próprio 2025. Então a separação da pessoa divina da pessoa humana de Cristo. E a definição que existe hoje, que foi retirada, é que as três pessoas estavam escritas como três pessoas distintas, unidas em um único Deus. E hoje... Que é basicamente a cristandade que todo mundo... Foram retiradas três pessoas distintas, só colocaram três pessoas como um único Deus. Sem nenhuma explicação do porquê foi feito isso. Como a gente sabe que existem anciães unicistas lá dentro, e não são poucos, então há uma clara evidência de que o unicismo imperou ali nessa decisão. Ok, Kleber. Então, assim, uma coisa que eu estava falando sobre... a definição seria: cremos um único Deus, vivo e verdadeiro, eterno, de infinito poder, criador do céu, criador de todas as coisas. Aí ele diz, em cuja unidade há três pessoas, estão três pessoas distintas. Antigamente eles não falavam estão, falavam um outro termo. E foi tirado distinto também, três pessoas distintas. Então, na unidade estão agora três pessoas. Tem pessoas. Eles tiraram essa distinção, então tem um problema aí.
Esse problema é aquilo que eu falo para todo mundo, eu falo isso em aula. É uma lacuna a ser sanada. Você não pode simplesmente passar por cima e achar que isso está normal. Isso não é normal. Porque para mim, por exemplo, nem é muito nestorianismo, pelo que eu estou ouvindo, porque vamos lá, para quem está ouvindo a gente, o nestorianismo é a doutrina que entende que as naturezas divinas e humanas de Jesus são separadas. Mas eu estou vendo talvez até uma pontinha de arianismo, não, que é um problema muito maior, né? Sim, não, é arianismo nesse sentido. E o que ele citou do nestorianismo é o que está evidente que no último tópico agora, desse ano, foram tentar explicar o batismo. O batismo, para mim, era uma redundância. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim, era uma redundância. É uma redundância. Exatamente. Porque assim, eu vou perguntar para vocês vão me dizer. Porque se eu quiser ser membro da CCB, eu tenho que me batizar novamente. Isso. E eu tenho que me batizar novamente, segundo eles, porque a fórmula pela qual eu fui batizado está errada. Eu fui batizado assim, o batizador disse, eu te batizo em nome do Pai, ele fez a profissão de fé e depois disse, com base na sua concordância, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a CCB fala, não, tem que ser em nome de Jesus, te batizo. Quer dizer, isso. É exatamente uma redundância. É uma redundância. Por quê? Porque eles não entendem que em passagens da Bíblia, em Atos, quando diz que é em nome de Jesus, é a questão da autoridade. Eu estava falando para ele, é a questão de autoridade. Se você me permite. Mas se você pegar qualquer pesquisador hoje do Novo Testamento, você pega o Hurtado, N.T. Wright, Richard Balkan, qualquer teólogo sério do Novo Testamento vai falar, ó, a forma batismal da igreja primitiva... Mateus 28, 19. É isso, exatamente. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ponto. E aí é uma lacuna a ser sanada. O nestorianismo que ele está mencionando é que no último tópico, quando foram tentar explicar o batismo, o que a pessoa, por não ter conhecimento teológico, acabou falando. Falou, ó, a gente batiza em nome de Jesus porque cremos que ele é o homem que morreu por nós na cruz. O homem. Mas aí fala, mas falamos em nome do Pai e do Filho, porque foi o Filho, nós reconhecemos que ele é o Logos, que ele é o Verbo. Piorou, entendeu? Então, quando ele tentou explicar, ele bagunçou a coisa. Aí você consegue ver um nestorianismo. Só trazer um elemento importante dessa coisa do nestorianismo, se você me permite ler um ensinamento de 1969, que explica o seguinte, em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus? Ele vai explicar quando você deve usar em nome de Jesus, quando você deve usar em nome do Senhor Jesus. Segundo eles, em nome de Jesus você usa para descrentes, em nome do Senhor Jesus você usa para quem é crente. E ele vai explicar o porquê. Ele vai dizer o seguinte, que o motivo pelo qual ele, em nome do Senhor Jesus, é para quando você é crente, é porque ele ressuscitou ao terceiro dia triunfante e glorioso. Depois da ressurreição é que Deus o fez Senhor e Cristo. O primeiro batismo da Igreja Apostólica foi feito em nome de Jesus Cristo e não em nome do Senhor Jesus. Na convenção que Deus nos deu de realizar em 1936, ficou deliberado que quem não se conforma com as palavras de batismo não tem o Espírito de Cristo e não pode ter ministério. Nesta reunião aprendemos doutrina que não é ponto de vista deste ou daquele, mas a santa verdade encontrada na palavra de Deus. Então isso mostra que a presença do nestorianismo, da separação, e de que a ideia de Cristo só se tornou Senhor e Cristo após a ressurreição, veio realmente lá de trás e está presente até o dia de hoje. É nestorianismo. Bom, volto aqui. O Kleber, se há esses problemas, e são problemas sensíveis à doutrina central do cristianismo, e a CCB erra na medida, erra no posicionamento, sim, erra na forma como ela está doutrinando, não seria então plausível você não indicar essa igreja? Quando eu perguntei assim, você indicaria essa igreja para uma pessoa que está conhecendo Jesus agora? Está com fome, sede de conhecer o Evangelho? Sim. Lá na CCB ela vai aprender o Evangelho? Olha, não de forma tão clara como que precisamos, sim, eu concordo nisso. Só que o grande problema, assim, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Uma coisa importante, assim, tá tendo uma ala muito forte, isso é informações que chegam a mim. Existe uma ala dentro do próprio Braz que querem mudança. Se essas pessoas que querem mudança, que estão insistindo, tem que ter estudo bíblico, a última reunião agora do Braz teve foi lido, e eu acho que devia ser lido para toda a igreja, mas foi lido só para o ministério, dizendo que eles devem estudar a Bíblia, que eles devem buscar o contexto do texto. Então, mas isso não é só para inglês ver? Porque assim, toda vez, quando tem alguma polêmica, sei lá,
é lido lá no Brás que não, a Bíblia é a palavra de Deus, temos que estudar, não sei o quê. Só que na vida real, lá na ponta, por exemplo, o seu ancião falou isso lá? Não, porque assim, o meu ancião, e aí eu não vou julgá-lo, porque o meu ancião, eu não vou fazer aquilo que o C.S. Lewis dizia, snobismo cronológico. Eu vou julgar o meu ancião a partir do meu olhar, não tem como. O meu ancião é um homem de idade, que vem de uma outra geração. Então, mas não é a maioria dos anciãos? Ele lê o tópico que é ensinado, né? Ele lê o tópico, mas eu vou exigir dele explicação teológica? Não vou conseguir. Então, volta naquela pergunta. A pessoa que está conhecendo Jesus agora, não é que ela vai se converter. Quem convence é o Espírito Santo, é verdade, mas ela já está convencida. Você indicaria a CCB como uma pessoa que quer conhecer Jesus e quer conhecer a Bíblia? De que forma... se eu quero conhecer... Vamos supor, a pessoa foi na congregação. Ela não conheceu outra igreja nenhuma. Ela creu em Cristo Jesus lá. Ponto. Eu não vou falar, saia daqui. Mas eu quero ir outra igreja melhor. Eu quero uma igreja... Pode ir na presbiteriana. Eu quero uma igreja que me dê conhecimento teológico. Vai na presbiteriana, vai na batista. Essa não é a questão. A questão é... Tem pessoas dentro Porque lá ela não vai conhecer, né? Vamos falar a verdade. Lá ela não vai conhecer. Isso não vai. Desse modo sistematizado, profundo não vai ter. Isso é aquilo que eu falei. Vou ser honesto e intelectual. Eu não vou falar assim, não, vai ter sim. Não vai ter. Agora, tem pessoas convertidas lá? Tem. Com certeza. Entendeu? Volto aqui para o Felipe. Tem pessoas convertidas, salvas na CCB? Tem pessoas convertidas, eu creio que sim. É difícil fazer esse julgamento, porque eu fiquei 36 anos às cegas, né? Para mim é mais difícil dizer isso. Mas eu creio que há pessoas convertidas. Hoje, para mim, é mais claro que há pessoas convertidas, porque temos a internet que vem trazendo conhecimento teológico. O próprio Kleber Paixão tem um canal e traz bom conhecimento teológico para as pessoas que estão dentro da CCB. Agora, quem realmente acredita no que é ensinado na CCB... tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o verdadeiro evangelho, né? Eu não gosto de dizer não, pessoa X é salva ou não é salva, mas eu posso dizer categoricamente que o que a CCB há salvação ensina, também. Há salvação na CCB. Não, há pessoas salvas dentro da CCB, mas não por causa do ensino da CCB. Então, mas é a pessoas salvas que conheceram Jesus lá dentro? Sim, há pessoas salvas que conheceram Jesus lá dentro porque tiveram contato de alguma forma que não foi a pregação da CCB. Foi buscar, lendo a Bíblia, por exemplo. Lendo a Bíblia, hinos que vieram, que são herdados da CCB, por exemplo, cantando um hino, lendo a Bíblia, vai conversar com alguém, ouve a pregação do Evangelho, hoje com agora, a internet. Com a internet, né, da pandemia para cá, houve um boom, né, de gente saindo da CCB. Inclusive saindo, e outros que ficam mais com a esperança de uma mudança, ou até lutando por uma mudança, né. Essa, por exemplo, agora teve o caso do ancião, do Ricardo, né, que teve toda essa polêmica aí, que todos sabem. O Ricardo vai estar com a gente aqui, acho que quarta-feira. Vai estar com a gente aqui no programa, mas vamos lá. Com toda essa análise, a pergunta que fica é a seguinte: se você entende que lá também tem pessoas salvas que, estando na CCB, sem nunca ter frequentado outra igreja, são salvas na pessoa de Cristo, porque conheceram Jesus de alguma forma, se relacionaram com Jesus, eu tenho certeza que você sabe de pessoas que têm uma vida íntima de relação com Deus, que dentro da CCB, por exemplo, e tal, são pessoas piedosas, mesmo que não tenham aquele grande conhecimento teológico que, infelizmente, não é oferecido na CCB. Ainda assim, você entende que é uma seita? Sim, entendo que é uma seita. Eu tenho amigos que são da Adventista, por exemplo, que falam de Jesus Cristo. Se você conversar 10 minutos sobre Jesus Cristo com eles, você não vai nem perceber que ele é um adventista. E que tem também uma vida devocional com Deus. O adventismo tem músicas, né, que são extremamente cristocêntricas, mas o fato de haver pessoas lá dentro que conhecem o evangelho, não sei dizer como chegaram ao conhecimento do evangelho, que tem um relacionamento íntimo com Deus, de se inscrever no canal, não me permite o seu like para ajudar, dizer que é uma seita, porque eu sei que o ensino propagado pela CCB é um ensino sectário, é um ensino que não reflete o verdadeiro evangelho. Então, na minha opinião, o fato de ter alguém lá dentro que está salvo, assim como pode ter, eu creio que há no adventismo, em outras vertentes sectárias, mas isso não muda o fato de ser uma seita.